A seção 1 de dissídios individuais declarou que não cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar pedido de reconhecimento de vínculo de emprego de 2 serventuários do primeiro cartório de notas de Campinas, em São Paulo. Para a SDI1, a competência é da Justiça Comum. E quem tem os detalhes desse julgamento é o repórter Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Namélia. Os serventuários foram contratados, respectivamente, em 1970 e 1980, antes da vigência da Constituição Federal de 1988, por meio de contrato de locação de serviços. Em dezembro de 1994, eles formalizaram opção pela permanência no mesmo regime. Após a dispensa, em 1999, pediram o reconhecimento de vínculo de emprego com o cartório e o pagamento das parcelas salariais e rescisórias correspondentes. Vamos ver os detalhes deste caso agora na reportagem. A quinta turma do TST, no exame do recurso, havia mantido a competência da Justiça do Trabalho, declarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. A decisão dos ministros teve como base a Constituição Federal. O artigo 236 traz expresso que os serviços notariais e de registro devem ser exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Para a quinta turma, em respeito a esse artigo, os trabalhadores de cartórios não oficializados não estavam sujeitos a regime estatutário ou especial, atraindo, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para analisar o processo. Mas em novo recurso à seção 1 de dissídios individuais, o cartório alegou que os empregados foram contratados sob a Constituição de 1967 e que estavam sujeitos ao regime próprio dos funcionários públicos civis do Estado, e não da CLT. O relator na SDI1, ministro José Roberto Freire Pimenta, ressaltou que antes de definir a competência para julgar o caso, seria imprescindível resolver a questão relativa ao regime jurídico a que os profissionais se submeteram. Apesar de a Constituição Federal de 88 determinar expressamente que os serviços notariais são de caráter privado, o ministro lembrou que a Lei 8.935, de 1994, abriu a possibilidade de os serventuários contratados antes de a Constituição ser promulgada permanecerem com o contrato antigo. De acordo com o artigo 48, os notários e os oficiais de registro poderiam contratar, segundo a legislação trabalhista, os atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, desde que estes aceitassem a transformação do regime jurídico em opção expressa, no prazo improrrogável de 30 dias, contados da publicação da lei. O parágrafo 2º do mesmo artigo afirma ainda que, não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuariam regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação da lei. O regime jurídico a que estavam submetidos no caso exame os autores continuou a ser de natureza estatutária ou de regime especial, mas não seletista, nos termos em que dispõe o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 8.935 de 94, tendo em vista a opção expressa pela manutenção no regime anterior. Não competindo, portanto, em consequência a esta justiça especial, processar e julgar o feito, porquanto a natureza da relação jurídica deduzida não é relação de emprego, não é empregatícia. Por unanimidade, os ministros da SDI1 aceitaram o recurso do primeiro cartório de notas de Campinas e determinaram a remessa do processo a uma vara da Justiça Comum.